Antes de começar a falar, eu queria dizer uma coisa que é importante. Talvez, depois que eu falar isso, você pode dormir e acordar no final da palestra que está tudo bem, tá? Mas isso você precisa ouvir. Isso aqui não é uma... O que eu vou fazer aqui é uma reflexão sobre o que eu penso e o que eu sinto da doutrina. Isso é do Décio. E o Décio é um cara igualzinho vocês, que acerta, que erra, às vezes dá uma bola dentro, né, faz um golaço, às vezes perde pênalti, né, então é assim. Eu queria que vocês ouvissem com generosidade, porque pode ser que eu diga alguma coisa que você não concorda. Então só pensa assim, bom, ele vai melhorar, né, e finge que está tudo bem, tá? É uma reflexão sobre o que para que ser espírita. E isso surgiu de algumas coisas que aconteceram. Primeiro, alguém que me perguntou isso, que não era espírita e me perguntou sobre esse assunto. Fala assim, mas qual é a diferença entre ser espírita e não ser espírita? Para que ser espírita? Esse foi o primeiro dado. E o segundo dado, da gente perceber algumas coisas assim. Eu conhecia a doutrina, eu já era médico formado, eu já tinha um monte de coisas na minha cabeça. Quando eu comecei a conviver, eu nem entrei na doutrina pela doutrina, eu entrei pela Associação Médico Espírita. As primeiras vezes que eu fui em centro espírita foi para a reunião da associação. A primeira vez que eu fui numa palestra num centro espírita, eu que fui fazer a palestra. Quer dizer, então, eu não tive uma formação clássica, normal, né? De ler, de fazer EGE, não tive, eu meio que caí de paraquedas, né? na doutrina. Então, num primeiro momento, ainda mais convivendo com o pessoal da associação, eu tive uma sensação, uma ilusão mesmo, de que as pessoas que eram espíritas eram diferentes. Que as pessoas não brigavam, que elas não disputavam poder, que elas não eram mesquinhas umas com as outras, que elas exercitavam a mensagem do Cristo, né? Alguém tem essa ilusão ainda aqui? Você vê como era bobinho, né? Então, aí eu fui começando a conviver e, na verdade, eu tive uma amostra viciada, porque era um grupo de médicos que trabalhava junto numa fraternidade que eu nunca tinha visto antes. E isso me empolgou bastante. Depois, com a convivência no movimento espírita, eu percebi que os espíritas eram iguaizinhos às outras pessoas. E nessas últimas semanas, eu comecei a ter a sensação que nós somos piores. Por um motivo bastante simples. A gente sabe o que não pode fazer. E faz. Por isso que diz que o umbral mais cheio é o dos espíritas, né? Então, o que eu fiz aqui, na verdade, é um meia-culpa, é uma confissão, né, um pedido de desculpas, e ao mesmo tempo é um puxão de orelha, para mim. Mas se servir para você, também serve, tá? Então, a primeira coisa que a gente percebe é assim, algumas pessoas têm ideias meio equivocadas do espiritismo. Uma vez me falaram assim, você sabia que já tinha espírita no Egito antigo, da época dos faraós? Eu não quis dizer nada, né? Mas não podia ter espírita naquela época, porque só pode ter espírita depois de Kardec, né? Porque ele codificou a doutrina. Então a denominação espírita só pode ser depois, mas é óbvio que existiam espíritos iluminados, cristãos, sem a denominação. Aí eu fiquei curioso, mas por que será? Por que você acha isso? Porque os faraós eram médiuns, eles incorporavam. Ah, então, se tem médium e incorpora, é espírita. Não é? Quer dizer, isso já mostra, assim, que muita gente tem uma visão bastante deturpada. Eles falam, mas são pessoas que não são espíritas. Elas podem não ser, mas elas não sabem disso. Porque elas se dizem espíritas, frequentam o centro e seguem uma série de hábitos, porque espírita não tem ritual, tem hábito, não é assim? E que eles vão criando esses hábitos e vão repetindo esses hábitos. E por conta disso, frequentam a comunidade e se denominam espíritas, né?
Nós vamos chegar lá, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Mas a primeira coisa que me ocorreu era assim, ser espírita para quê? Para pedir a opinião dos espíritos sobre as suas escolhas? Quantas vezes eu não vejo alguém dizer assim, eu ia fazer tal coisa, mas o orientador espiritual da casa disse que era para eu fazer tal coisa. Olha, eu vou lá no centro porque eu estou muito em dúvida o que eu devo fazer da minha vida. Gente, é tão gostoso você ter alguém mais velho, mais sábio, e que você vai pedir uma opinião, e esse alguém chegar para você e falar assim, faz isso aqui que eu estou falando que vai dar tudo certo. Não é bom? É, mas isso, se a pessoa for realmente sábia, ela nunca, em tempo algum, vai dizer para você o que você deve fazer. Vocês sabem que quando eu morava em Santos, quando a gente estava pensando em vir aqui para Campo Grande, eu estava numa angústia tão grande, eu não sabia o que era, se eu devia fazer isso ou não. E eu cometi esse pecado. Eu fui lá no centro, tinha uma médium muito segura lá, a dona Leonor. Falei, dona Leonor, pergunta aí para o Dr. Bezerra se é para eu ir ou não. Não é? E não veio nada, obviamente. Porque se viesse assim, querido irmão, é para você ir ou não é para você ir, não era o Dr. Bezerra. Porque um espírito evoluído, a primeira coisa é que ele conhece as leis naturais. E uma das leis naturais se chama livre-arbítrio. Ele nunca vai te mandar fazer uma coisa ou outra. Fala assim, olha, não faça tal coisa. Não se separe. Não mude de casa. Não mude de emprego. Isso daí é cartomante que faz. É vidente. Espírito orientador não faz isso. Né? É claro que isso tem a ver com a nossa necessidade de terceirizar as consequências, as nossas vidas, as responsabilidades das nossas vidas, para que a gente possa depois ter de quem reclamar quando não dá certo. Porque se a gente toma a decisão e dá errado, com quem que a gente vai se queixar depois? Quem que vai pagar o pato? Não é? Então, essa é a primeira coisa que eu acho que é complicado. Se eu tenho que pedir um conselho, eu vou pedir para alguém que eu posso ver. Que eu sei o CEP, que eu sei o endereço, que tem RG, CPF. Né? Porque quando eu estou conversando com o espírito, eu não faço a menor ideia de quem é. Se todo mundo que recebe o Dr. Bezerra estivesse recebendo o Dr. Bezerra, ia ter uma legião, um clone de clones do Dr. Bezerra. Porque vocês já repararam que a reunião de desobsessão é sempre sexta-feira? A maior parte dos centros é sexta-feira, né? Quarta-feira é palestra e paz. Tem umas coisas meio assim, eu não sei de onde vem isso, mas tem. Então, sempre nas reuniões mediúnicas, vem o Dr. Bezerra para falar. Fala do mesmo jeito, como se fosse um velhinho, né? Termina do mesmo jeito. Eu não estou menosprezando. Eu acho que o Dr. Bezerra pode muito bem mandar um monte de recado e manda o pessoal dar o recado para todo mundo. Aliás, eu acho que a maior parte das vezes é isso que acontece. Né? Porque ele está atento para o que está acontecendo. Ele é um dos responsáveis do movimento espírita no Brasil. Você acha que ele vai passar ao largo? Você acha que ele não se comunica? Você acha que ele não participa das reuniões? Claro que sim, mas não da maneira até meio pueril como a gente imagina. Né? Então, olha, já passei pela primeira lombada aqui. O Décio falou que todo mundo que recebe o Dr. Bezerra é mentira. Não é isso que eu estou falando. Tá bom? Eu estou falando que a gente se empolga muito com o fenômeno mediúnico e a gente às vezes abaixa a guarda. Na hora que a gente abaixa a guarda é que vem o espírito zombeteiro, é que vem o outro enganar. E o médium, médium bom não cai nessa. Opa! Né? Todo mundo conhece a história do médium chamado Valdo Vieira? Pois então. Então, se aconteceu com o Valdo Vieira, não vai acontecer com o Décio, com a Dona Maria, com o Zé das Couve? Olha lá, vamos prestar atenção. Olha o tamanho do trabalho que esse homem veio fazer. Psicografando um capítulo sim, um não, em cidades diferentes com Chico Xavier. E olha o que aconteceu. Não é? Então, seguiu o caminho dele, mas ele se afastou do espiritismo, não é? E outro dia eu tive o desprazer de assistir uma fala dele na internet, ele falando de Jesus.
Que Jesus nada mais foi do que um médiumzinho inseguro, que precisava andar com 12 pessoas ao redor dele para apoiar as ideias dele. Isso é que se chama fascinação. Quem gosta de estudar obsessão, estuda o tipo de obsessão chamado fascinação. É a coisa mais fácil a gente cair nesse conto. Então, se você está angustiado, faça a prece. Se você tem um amigo, uma pessoa experiente, peça um conselho. Mas não faça isso no centro espírita para o médium perguntar para o orientador espiritual. Porque você nunca vai saber quem é que está do outro lado para tentar falar para você. E se vai falar o que está certo e o que está errado. Vocês sabem o que aconteceu com aquela história que eu comecei a contar, não terminei, quando eu pedi o auxílio do Dr. Bezerra? Depois que a gente já tinha decidido que ia mudar, que eu já tinha pedido demissão dos meus empregos e não tinha mais volta, eu recebi uma carta que não estava assinada pelo Dr. Bezerra, em que ele falava para eu vir com fé e disposto a trabalhar, que tudo ia dar certo. Botou até data, falou, são 6 meses de muita dificuldade, e depois vai dar tudo certo. Foram 6 meses certinho, mas eu desesperei muito antes disso. Eu não esperei os 6 meses para desesperar, eu já desesperei antes, né? Outra coisa que a gente pensa assim, uma vez saiu um trabalho meu, nem lembro, acho que foi um artigo que eu escrevi, e me ligaram da TV Record, lá em São Paulo, eu ainda morava em Santos, porque queriam fazer uma entrevista comigo. E eu, num primeiro momento, eu perguntei o que eles queriam saber. Eles perguntaram se eu era médico espírita. Eu falei que era. Aí eles queriam fazer uma entrevista comigo. Eu falei, não tem problema, vocês vêm aqui para Santos, eu estou disponível. Só que aí eles queriam me filmar trabalhando. Eu falei, como assim? Você não é cirurgião? Eu falei, sou. Então, a gente quer filmar você operando. Eu falei, olha, não vai dar. É muito complicado filmar, tem que entrar no centro cirúrgico. Você opera em centro cirúrgico? Aí caiu a minha ficha. Eu falei, meu amigo, eu sou médico, espírita e cirurgião. Eu não sou um cirurgião mediunizado que é espírita. Então, eu não faço cirurgia mediúnica nem cirurgia espiritual. Eu sou médico, só que além de médico eu sou espírita. Aí eles desligaram o telefone, já não interessava mais. Né? Então, é um segundo aspecto que as pessoas, que é outra preocupação minha, que assim, as pessoas vão para o centro espírita para buscar a cura do corpo físico. Está errado isso? Não. Se eu estiver doente e eu puder me resolver no centro, com passe, até com uma cirurgia espiritual, que eu também acredito, desde que não tenha corte, né? Se é para cortar com bisturi, vai num cara que estudou 6 anos, fez 3 de residência, pós-graduação. Esse cara é mais seguro do que um médium, né, que vai fazer uma cirurgia com corte. Se é espiritual, não é para invadir o corpo biológico. Não é. Né? Então, eu já vi uma vez uma cirurgia espiritual que disse que deu certo, que eu falei para a paciente que ela tinha uma hérnia de hiato. A hérnia de hiato é uma hérnia no estômago. E ela veio com um pedaço de gordura que diz que o médium tirou a hérnia dela e botou no vidrinho e deu para ela. E ela disse que tinha melhorado, só que ele tinha dado 10 remédios para ela tomar, todos para diminuir a produção de ácido do estômago dela. Bom, ela não precisava ter viajado, pegado um avião para ir lá, para fazer isso, ainda infeccionou o corte. Que diz que não infecciona, né? Infeccionou. E ela ainda guardou no potinho um pedaço de gordura dela. Deve estar com ela até hoje. Né? E isso não é cirurgia espiritual. O que me preocupa mais é o seguinte, é que as pessoas, elas esquecem para que serve o centro espírita. E elas vão no centro espírita para buscar a cura biológica. Eu acho, particularmente, que se você precisa da cura biológica, você vá num centro médico, não no centro espírita. Agora, nunca uma coisa está desvinculada da outra. Se você realmente é espírita, você vai para o centro espírita para ir atrás da cura da causa do problema que hoje está se manifestando biologicamente. Então, a gente vai no centro espírita para equilibrar a alma. Não pode ter, então, a parte de cura espiritual? Pode. Mas isso não pode ser o carro-chefe, não pode ser a única coisa que o centro faz.
vira um pronto-socorro. Né? Então, com todo o respeito, que tem trabalhos maravilhosos, eles fazem coisas maravilhosas nesses lugares. Mas, gente, isso não é espiritismo. Essa é uma fração que não é nem a mais importante, na minha opinião. A verdadeira cirurgia, a mais importante e a definitiva, se chama reforma íntima. E essa a gente não faz com bisturi. A gente faz com pensamentos, com reflexões. A gente faz com atos. Não é? Então, muitas vezes a pessoa vem no centro e ela acha que o passe é que curou ela. O passe, ele reequilibra as energias, o fluido vital. Ele é muito importante, ele ajuda bastante, mas é como se fosse uma casca. Se você sair daqui, pisar numa poça d'água, falar um palavrão, já era o passe. Foi embora. Se você entrar na câmara de passe pensando bobagem, nem vai reter a energia que estão te dando. Então não é isso que te resolve. Agora você vem, senta, o ambiente é diferente, você já está recebendo uma vibração diferente, você sintoniza a tua mente e os teus sentimentos em coisas mais elevadas. Aí você ouve uma palestra, eu sempre falo, a palestra ela é boa ou má, não depende de quem está falando, depende de quem está ouvindo. Às vezes você pode fazer uma palestra muito legal e ninguém aproveitar, às vezes você pode fazer uma porcaria de uma palestra e todo mundo sai maravilhado. Porque o que interessa é o que você ouve, não o que eu falo. A maneira como você ouve é que reflete lá dentro do teu coração e faz com que as coisas possam mudar ou não na sua vida. Não é? Então, eu não sou contra também tratamento em centro espírita. Não sou. Tem até algumas coisas assim que o pessoal critica. Às vezes tem algum tipo de terapêutica que não é ligada ao espiritismo. Por exemplo, floral de Bach, eu já vi centro espírita com reiki. Qual é o problema? Nenhum. Desde que as pessoas saibam que aquilo não faz parte da doutrina espírita e que o centro espírita está oferecendo aquilo como um a mais. Lá em Santos a gente tinha um gabinete odontológico e as pessoas tinham um dentista e o dentista atendia as pessoas de graça. Do mesmo jeito que tem o gabinete odontológico, pode ter um centro de reiki, pode ter um ambulatório de homeopatia, não tem problema. São os serviços prestados pela casa, mas desde que as pessoas não percam o foco, não é aquilo que o centro espírita tem para dar. O centro espírita tem para dar é a doutrina espírita. E isso é uma coisa muito mais preciosa do que qualquer outro serviço que ele possa oferecer. E as pessoas nem sempre se dão conta disso. Né? É muito comum a gente ver assim, tá, o palestrante está falando e ninguém está prestando atenção, está todo mundo conversando, esperando o passe. Aí as pessoas entram, tomam o passe e saem do mesmo jeito que entrou. E às vezes a oportunidade da reflexão, ou às vezes a palestra pode ser muito chata, o tempo inteiro, um minutinho que ele fala alguma coisa que bate lá para você, opa, já valeu. Não é? Então, é muito comum às vezes as pessoas falarem assim, nossa, parece que você fez essa palestra para mim. Eu fiz para mim, né? Para eu tentar me melhorar. E aí eu faço isso e as pessoas às vezes aproveitam também. Mas é ela que estava precisando ouvir, porque ela ouviu o que ela precisava ouvir. E quem faz isso é a espiritualidade. Né? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Outra coisa, vai no centro espírita para fazer caridade. Muito legal. Ótimo. Tem que fazer mesmo. É engraçado isso, essas minhas viagens para a Europa. A gente foi no centro espírita na Suíça. O que é que tem lá de caridade? Não precisa. Ninguém lá passa fome. Todo mundo tem assistência médica. O governo dá tudo para as pessoas. Você vai fazer sopa para quem? Faz uma sopinha, senta, toma a sopa todo mundo junto, comemora e vai embora para casa. Não é? Então o que eu estou querendo dizer é o seguinte, a gente tem a obrigação de fazer a caridade. E o centro espírita é um lugar onde as pessoas que vão lá sabem que elas têm essa obrigação. Então elas acabam se organizando e produzindo trabalhos fantásticos. Quantas casas espíritas fundaram hospitais? Quantas casas espíritas têm creche, têm asilo?
Quantas casas espíritas têm trabalho social importantíssimo? E isso é legal? Claro que é. Mas você precisa ser espírita e ir no centro para fazer caridade? Não. E tem um lugar que é obrigatório você fazer caridade, e nem sempre a gente faz. É em casa. Às vezes, tem aquela pessoa que entra no centro espírita, parece que tem uma aura dourada, né? O cara vai no centro, todo mundo adora, ele fala com uma tranquilidade, com uma calma, né? É só trazer a minha mulher junto, às vezes fala assim, nossa, Décio, eu gosto tanto dessas palestras, você é tão calmo, tão sereno. A Alessandra olha para mim e fala assim, leva ele para casa, para você ver como ele é calmo e sereno, né? Então, é que eu estou falando, a gente vai para o centro, parece que a gente está, né, já se preparando para virar santo, né? Quando sai, já está liberado de novo, não tem problema. E não é só espírita que faz isso, né? O católico na missa, né? É tudo a mesma coisa. A gente não mudou muito, não. Isso, a gente vai até falar sobre isso, né? Mas, o que adianta você ser uma pessoa que todo mundo gosta no centro espírita e todo mundo tem medo de você em casa? Porque você é irracional, porque você não sabe ouvir as outras pessoas, porque tudo que você quer tem que ser do seu jeito. Cadê a caridade? O que adianta você fazer sopa toda semana para distribuir para os pobres, se você não é capaz de dar um mísero sorriso para as pessoas que encontram você na rua? Por que você não pode ser gentil com as pessoas só porque você nunca viu elas na sua vida? Não é tão gostoso você entrar num lugar que você nunca viu ninguém e as pessoas sorriem para você? Por que as pessoas fazem isso? Aí você encontra uma pessoa que trabalha com você todo dia, você encontra ela no shopping, em vez dela te cumprimentar, ela vira a cara e finge que está olhando a janela ou a vitrine. Meu, não vai cair o braço, não tem problema falar bom dia, boa noite, boa tarde, não tem. É ao contrário, é até gostoso, a gente sai mais feliz, isso é caridade. Então, a caridade mais importante é a caridade de cada minuto, de cada dia da vida da gente. Não é? E o Espiritismo, ele muda isso? Ele faz a gente diferente? Não. Eu conheço muita gente que diz que não tem religião e é extremamente caridosa, está sempre gentil, está sempre disponível para as outras pessoas. Gente, se você pegar uma garrafa de Coca-Cola escrito Coca-Cola, se você tirar a Coca-Cola e colocar suco de laranja, o suco não vira Coca-Cola, só porque está escrito que é Coca-Cola. O cara anda com a camiseta lá do Chico Xavier, né? Assiste todos os filmes espíritas, lê todos os livros, né, de autoajuda espírita e na verdade não faz nada. Não faz nada do que é para fazer. Ou, pelo menos, se esforçar para fazer, o que já é muito. Gente, eu não estou botando dedo no nariz de ninguém, ó, é no meu mesmo, presta atenção. Né? E também não acho que é ruim ler romance espírita, não. O pessoal cita muito a Zíbia Gasparetto. Quanta coisa boa que a Zíbia trouxe para o Espiritismo. Quanta gente que veio para o Espiritismo por causa da Zíbia. Quanta informação útil que tem nos livros dela. Ela escolheu o caminho dela, mas está fazendo a parte dela. Né? A gente é bom para ficar falando mal dos outros. Tem uma coisa que eu ouço de vez em quando, que até hoje eu não sei direito o que significa, que chama pureza doutrinária. Da onde é que tiraram isso, meu Deus do céu? Isso me lembra o Hitler falando de pureza da raça. Me dá até arrepio. Porque vocês sabem que na natureza, o animal mais puro é o mais fraco, né? O cachorro vira-lata é o mais inteligente e o mais resistente às infecções. Então, quanto mais miscigenar, melhor. E por que a gente tem que ter a pureza doutrinária? O que é exatamente isso que me deixa um pouco nervoso? Me explica. Né? Pureza doutrinária é você não deixar alguém entrar no centro espírita por causa de alguma coisa. Ou... Outro dia eu estava assistindo um programa lá daquele humorista. Eu acho que ele é espírita, porque ele sempre dá essas dicas. O que faz 220 volts. É Luiz Gustavo o nome dele? Paulo Gustavo. E ele falou que ele foi num centro espírita e na hora que a mulher foi dar o passe nele, deu um acesso de riso nele. E ele fazia um esforço para não rir, mas cada vez que ele ia fazer o esforço, ficava pior, ele começava a rir mais. Aí ele abriu o olho e ele falou que parecia que tinha alguém atrás da mulher fazendo micagem para ele rir. O que ela fez? Expulsou ele do centro. Bem cristão, né?
Não é verdade? Então o que será que a gente está fazendo de caridade? Se a gente puder ajudar os pobres, se a gente puder tirar o pessoal da miséria. Aqui em Campo Grande, a gente tem um dos exemplos mais bonitos de caridade, que é o trabalho Fraternidade Sem Fronteiras. Quem não conhece ainda o trabalho, entra no site. Quem fundou Fraternidades é o Wagner, que é presidente de um centro espírita aqui de Campo Grande. Ele está tirando um monte de crianças da África da miséria absoluta. Aí fala assim, mas para que vai para a África? Tem tanto pobre no Brasil. Oh, meu Deus, presta atenção. Não interessa aonde, interessa se você faz, não é? E olha, gente, pelo que eu vi lá, não tem miséria no Brasil que chegue aos pés do que eles passam lá. E se mesmo que tivesse, isso não anula. Se você quer fazer o bem, você faz em qualquer lugar, com qualquer pessoa, não é? Depois, a gente é espírita ou a gente vai para o espiritismo para pedir desculpas, né, para Deus, para pagar o karma, né? Oh, meu Deus. Pedir desculpas para Deus. Você acha sinceramente que Deus está ofendido com você? Se você se ofende com alguém, antes de você se ofender com ele, o que tem que acontecer? Uma decepção, não é isso? O que é a decepção? É alguma coisa que você acha que a pessoa devia fazer para você e não fez. Então, se você tinha na relação com a outra pessoa uma condição, então isso não é amor incondicional. Então, o dia que a gente deixar de fazer trocas nas nossas relações humanas, o dia que a gente ajudar alguém, esperando que esse alguém goste da gente ou faça alguma coisa pela gente em troca, enquanto a gente estiver nesse estágio, a gente não vai estar nem na sombra de Jesus. E é o que está acontecendo nesse momento, né? Eu achava que filho era isso. Eles são mesmo, a gente ama incondicionalmente os nossos filhos, até a adolescência. Chega na adolescência, eles mostram quem eles são, eles mostram a personalidade deles, e aí você já começa a brigar. Porque você quer que ele seja aquilo que você achou que ele era, e não aquilo que ele é. Isso não é incondicional. O Chico disse certa vez que só perdoa espírito que ainda precisa evoluir. E todo mundo ficou espantado. Falou assim, nossa, mas Jesus pregou o perdão, todo mundo pregou... para nossa... estágio de evolução precisa de perdão, porque a gente não sabe amar. O dia que a gente aprender a amar, a gente não se ofende. Se não se ofende, não precisa perdoar. É isso. Então, eu não preciso pedir perdão para Deus, não preciso pedir para Jesus me perdoar, eu preciso me perdoar. Perdoar os meus erros, me aceitar como eu sou, incompleto, faltando um monte de coisa ainda, precisando aprender um monte de coisa ainda. E como é que a gente aprende? Errando. Então, se eu ainda vou errar um monte, porque eu preciso aprender um monte, se eu não aprender a me perdoar antes de mais nada, não vai dar certo. Eu só vou ficar sofrendo. Gente, dos dois caminhos de evolução, o amor e a dor é o pior. Por que a gente fica insistindo? E ainda achar legal? Eu sofri muito na minha vida. Fala todo orgulhoso. Que pena! Você podia ter evoluído sem isso. Não sei onde que está escrito que Jesus falou que ou a gente apanha ou não cresce. Não sei onde está escrito. A gente apanha por uma condição de ignorância. A gente não sabe pegar o caminho do bem. A gente pega o do mal, toma um tranco para ir para o do bem. E essa história do karma, gente, não existe determinismo. A gente está aqui para aprender. Fala assim, o meu karma é esse, porque a lição que eu tenho para aprender é essa, hoje, nesse momento. Porque tem um monte de outras coisas para aprender. Não é? Então a gente tem que tomar cuidado, porque a gente não é espírita para pedir perdão, e Deus também não vai perdoar a gente só porque a gente é espírita. Né? Não tem essa carteirinha. Olha, eu cheguei aqui no céu, sou espírita. Eu li todos os livros do Allan Kardec. Eu frequentei centro, fazia sopa, dava passe, eu quero entrar. Carteirada lá não funciona, minha gente. Não funciona. Então,
há mais de 2000 anos, Jesus veio nos ensinar como é que a gente tem que fazer para crescer sem sofrer. Há mais de 2000 anos. Ele veio dizer para a gente que Deus é a causa primária e origem de todas as coisas. É causa primária e origem de todas as coisas. Ele veio mostrar para a gente quantas coisas a gente precisa fazer, o que a gente precisa fazer para conseguir ser mais feliz. 2000 anos. Nós não ouvimos. Porque a gente era muito pior do que é hoje, por incrível que pareça. Era muito pior. Não é? Depois, ele mandou vários mensageiros para tentar corrigir o cristianismo. Vários. Né? Ele mandou Francisco de Assis, ele mandou a Reforma, e não adiantou nada. Aí agora, ele mandou um presentaço para a gente, que é a terceira revelação. Primeiro Moisés, segundo Jesus. Ele já tinha mandado Moisés antes para dar uma preparada no terreno. Pois ele veio pessoalmente para dizer. E agora ele mandou a terceira revelação, que é a doutrina espírita. E não é apenas por Kardec que ela está vindo. Tem várias linhas filosóficas pelo planeta que estão falando exatamente a mesma coisa que o Espiritismo e nunca ouviram falar de Kardec na vida. Né? Então nem Kardec tem a carteirinha. Mas Kardec embrulhou bonitinho e nos entregou maravilhosamente um presentaço, que é a doutrina. O que nós fizemos? Abrimos, estamos usando o presente? Não, nós colocamos na estante, junto com os outros livros todos. Está lá. De vez em quando a gente abre, dá uma olhadinha, mas não usa. O presente está lá. Precisamos começar a usar. Porque ele teve um trabalho danado. Vocês imaginam um espírito daquele encarnar na Terra. É um pé 50 vestindo um sapato 24. Pelo amor de Deus. O pessoal fala que Deus morreu por nós. Não, ele nasceu por nós. Morrer deve ter sido um alívio. Quando desencarnou, aquilo foi molezinha para ele. O que não deve ter sido moleza foi ele ver o quanto a gente não ouviu o que ele estava lá dizendo. E eu fico imaginando o quanto ele deve estar pensando agora a mesma coisa. Mas será que não vai? Ah, mas Jesus sabe tudo? Sabe mesmo. Inclusive que nós temos livre-arbítrio. E que mesmo com a faca e o queijo na mão, é capaz da gente não saber comer o queijo. Não é? Bom, Humberto de Campos, eu vou ler essas afirmações dele. Em 1938, ele pergunta: o que é que nós fizemos do Evangelho de Jesus? Então, Jesus chegou aqui há mais de 2000 anos, ele deu toda a linha de pensamento para a gente, e o que nós fizemos dela? Um cântico de esperança do povo hebreu. É mentira isso? Não. Opa, desliguei aqui. Depois, um texto adaptado para garantir a coroa na cabeça dos príncipes terrestres. Quantas vezes? Eu estava lendo agora o livro a biografia da Rainha Santa, a Rainha Isabel de Portugal. Os reis, por mais poderosos que eles fossem, eles precisavam da anuência do Papa para colocar a coroa na cabeça. Eu fui ler um pouquinho sobre a origem da Igreja Romana. No declínio do Império Romano, o que eles observaram é que a única estrutura política que estava se alastrando pela Europa na época e que poderia substituir um poder tão grande quanto o do Império Romano era a Igreja Católica. O que eles fizeram? Eles apoiaram a Igreja Católica, tinha um bispo já em cada lugar, que era alguém que fazia a divulgação da ideia, e pegaram um bispo, pai de todos, Papa, e puseram aonde? Em Roma. Para quê? Para manter o poder. Agora o Décio está metendo a boca no catolicismo. Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando uma coisa que os historiadores estão falando, que a Igreja Católica Apostólica Romana nasceu assim.
Nasceu por causa do poder. Não é? E hoje a gente tem aí um Papa que é uma das pessoas mais admiráveis. Tudo que eu vejo e leio dele é fantástico. Não é? Dalai Lama são orientadores espirituais desse planeta e vieram amando de Jesus, eu não tenho a menor dúvida. Não tenho a menor dúvida. Não é? Então a gente tem que fazer... O Evangelho foi usado como forma de opressão? Foi. Como forma de poder político? Foi. Humberto de Campos está certo. Depois ele pergunta, uma palavra vazia sem significação objetiva na atualidade e que é como se fosse o túmulo que é caiado, branquinho por fora e podre por dentro. Gente, quantos lugares que não falam em nome de Jesus e que são branquinhos por fora e podres por dentro? Quanta gente que está usando o nome de Jesus para tirar o pouquinho que o pobre tem? Para andar de carro importado, para comprar iate, avião. Será que essas instituições religiosas não estão ajudando em nada a ninguém? Claro que estão. Claro que estão. Você vê que Jesus tira leite de pedra, né? Tira leite de pedra. Causa das complicadas e extravagantes teorias salvacionistas, também, não é? Motivo de guerras sanguinárias, cruzadas, né? A Inquisição e por aí nós vamos. Isso daí é o Evangelho de Jesus? Não, isso é o que nós fizemos do Evangelho de Jesus. Nós transformamos os ensinamentos de Jesus de acordo com os nossos interesses, para oprimir, para gerar intolerância, para gerar a submissão pelo medo. Da onde é que vem a palavra eu sou temente a Deus? O que é temente? É aquele que tem medo. Como é que eu vou ter medo de Deus? Que Deus é esse que eu tenho medo? É o Deus que me ameaça? Não é? É esse Deus que eu acredito? É o Deus que vai escolher quem vai para o céu, quem vai para o inferno? É um Deus que não perdoa, porque se for para o inferno é para a eternidade? Que Deus é esse que eu acredito? E nós precisamos parar para pensar nisso também. Porque isso não é muito claro na cabeça de algumas pessoas. Que Deus é esse? Né? Então, a gente foi lá com essa história do cristianismo e tudo, e a gente criou o céu e o inferno. A gente criou a culpa e o castigo. E a gente acha que a gente só vai depurar os nossos erros com o sofrimento. Eu até entendo isso. Se a gente pegar os nossos heróis cristãos, as pessoas que realmente trabalharam para instalar o cristianismo no mundo, eles passaram apertado pra caramba. Todos eles sofreram muito, a começar por Jesus, né? Mas, gente, isso foi há 2000 anos atrás. Não é o único caminho. A autoflagelação não gera diminuição do complexo de culpa. Não se pede a autoflagelação. Jesus nunca pediu isso, a autoflagelação. Se você fizer o sacrifício, você tem que fazer o sacrifício em favor de um ideal, de um sentimento, em favor de uma outra pessoa. Não fazer o sacrifício, você fazer em você mesmo e ficar enclausurado e o teu sacrifício não produzir nada de bom para ninguém. Está no livro dos Espíritos isso aí, não sou eu que estou inventando não é? E aí a gente tinha essa coisa, né? Que se eu era culpado, eu tinha que pedir perdão. Se eu tenho que pedir perdão, eu vou pedir para quem? Para o representante de Deus na terra, o sacerdote. Né? Eu lembro, eu era tão moleque quando eu fiz a primeira comunhão, e eu lembro que eu fui fazer eu fui me confessar com o padre para poder depois tomar a comunhão. E eu lembro até hoje que o padre falou que me perdoava em nome de Deus, e que era para eu rezar não sei quantas Ave Maria. Que pecado que eu tinha com 7 anos, né? 6, não sei. Eu lembro que eu cheguei e falei para minha mãe assim, ô mãe, quem é que disse que foi Deus que Deus autorizou o padre a me perdoar no nome dele? Eu lembro de minha mãe conta isso até hoje. Né? Porque eu achei tão estranho, eu te perdoo em nome de Deus, mas cadê a autorização? Onde é que está como é que chama isso? A procuração. Não é?
É meio estranho isso, a gente tem que ir com cuidado. Então, isso faz parte da coisa da herança do poder, que antes era um poder militar, e esse poder militar se transformou num poder ideológico, que depois também foi militar, com a questão das cruzadas, né? Então, a gente recebeu o Espiritismo aí, como sendo a terceira revelação, numa solicitação para que a gente finalmente acertasse o nosso passo. Por quê? Porque o Espiritismo é muito objetivo. O texto codificado por Kardec, ele tem um esqueleto, uma base científica. E essa base tem lógica e razão. E ele não está pedindo para a gente acreditar, ele está expondo as ideias e os pensamentos para que a gente analise eles. E se a gente acreditar pela razão e pela lógica, essa é a fé raciocinada e essa é inabalável. Porque eu não acredito porque alguém me contou. Eu acredito porque eu vivenciei, eu analisei e eu acho que aquilo é a verdade. Né? Então é isso que o Espiritismo é para mim. É um foco de luz, mostrando um caminho, mostrando uma direção para onde eu tenho que ir. Essa direção não é o único caminho, mas é o mais curto, é o mais rápido, o mais fácil. Se eu não quiser tomar esse caminho, eu não preciso, mas vai ser mais difícil, vai ser mais duro, né? Então, se eu racionalizo a fé, e pelo dicionário fé é alguma coisa que tem que ser racional, porque senão eu não posso acreditar no que o outro acredita, se isso acontece uma hora ou outra vai virar, eu vou deixar de acreditar. Né? Acho que foi Churchill que disse isso, né? Muitas pessoas podem enganar, como é que é aquela história? Ninguém pode enganar, poucas pessoas podem enganar muitas pessoas por pouco tempo, mas ninguém pode enganar muitas pessoas o tempo inteiro. Não era isso? É alguma coisa por aí. É isso aí. Então, por mais que eu tente impor o que eu penso, mais cedo ou mais tarde as pessoas vão perceber que aquilo é falso, e aí vai acabar. Né? O que eu acho, sinceramente, é que o Espiritismo veio para trocar a forma pelo conteúdo. Porque o que nós fizemos da palavra de Jesus foi tirar o conteúdo e transformar tudo em forma. Então, o ritual, eu não vejo nenhum mal no ritualismo. Não vejo, sinceramente. Você ir na igreja para assistir uma missa, você fazer... não tem nenhum problema isso. Desde que você saiba exatamente o que aquilo significa. Aí, o que está acontecendo é assim, a gente acha que porque a garrafa é de Coca-Cola, é Coca-Cola. A gente toma, é suco de laranja, mas a gente fala, essa Coca tá boa. Tá meio sem gás, mas tá boa. Não é isso. E aí, o Espiritismo veio para despir a forma e para novamente apresentar o conteúdo. E esse é o grande presente que a doutrina nos traz. E a gente começar a ver que o que realmente importa é o que ela está trazendo de conteúdo. Eu já disse isso uma vez, no Centro Espírita, me arrependi. Gente ficou com raiva de mim, não entendeu o que eu falei, mas eu vou falar de novo, porque eu sou teimoso. Se, a partir de hoje, todos os médiuns do planeta perdessem a capacidade de comunicar com os espíritos, a doutrina espírita não se alteraria 1 milímetro sequer. Nós temos só da Lavra do Chico Xavier, a gente tem tanto livro aí que dá para mais 1 século de estudo. Então, se acabasse a fonte agora, se a gente não conseguisse mais, é que a mediunidade tem um trabalho social também, né, a ser feito. Mas vamos supor que a gente tivesse que tirar isso. Se as pessoas se debruçassem sobre o que a doutrina está trazendo de conteúdo, nada seria perdido. Nós poderíamos continuar trabalhando e estudando da mesma maneira e tentando preencher os nossos vazios. Porque o que nós precisamos é voltar para o conteúdo e abandonarmos as formas. Porque tudo começa dentro de nós. Não adianta nada eu ser a casca brilhosa, o sepulcro caiado, se lá dentro está tudo apodrecendo. Se eu não consigo minimamente ser coerente com aquilo que eu falo. Né? Eu tenho que trabalhar para tentar fazer essa coisa melhorar. Então, no Espiritismo, a gente derrubou
Os mitos, não é? Derrubou. Inferno existe? Não. Mas aí a gente veio com umbral. Não tem inferno, mas tem umbral. Né? Aí demônio? Não, de jeito nenhum. Demônio é uma figura caricata, mas tem obsessor. E olha, o obsessor, ele é tratado como demônio. É sempre ele que está errado, coitadinho do encarnado. Tem até algumas técnicas que se dizem espíritas, que eles dão um chega para lá no espírito. Cadê a caridade? Eu já vi um caso em que o encarnado é que obsediava o espírito. E na reunião mediúnica ele fala, eu não consigo ir embora. Ele não me deixa ir. O desencarnado falando isso. Aí eu falo, bom, você tem que fazer o quê? Quando o espírito vai embora, você chama a pessoa e fala, meu amigo, você está obsediando o coitado lá. Séculos às vezes. Não é? Então, vocês estão percebendo que a gente só está mudando o nome? Não. A espírita tem hóstia? Não. Mas tem a água do passe. Tem a água. Bom, qual é a diferença entre a hóstia e a água? Na minha opinião, nenhuma. As duas fazem a mesma coisa, estão transmitindo energia fluídica. Você acha que a espiritualidade não trabalha lá atrás do padre? Não está inspirando ele? Não está fluidificando a hóstia? Só a gente que tem a carteirinha? Então, gente, vamos com cuidado, né? Aí tem o castigo divino. Não, o Espiritismo não tem castigo divino, mas tem o tal do karma. Gente, a lei de ação e reação não é sinônimo de lei de talião. A lei de talião é olho por olho, dente por dente. A lei de ação e reação não é isso. Então, às vezes eu fico preocupado com essa coisa assim. Outro dia eu ouvi isso. A mãe com uma criança que nasceu com autismo. E o colega espírita fala assim, ela nasceu com autismo porque na outra vida ela usou a inteligência para oprimir as outras pessoas. E agora ela está pagando o karma dela. Cadê a bola de cristal? Onde é que está a ficha kármica que ele leu que é isso? Pode ser isso? Pode. Pode ser isso. Se eu botei fogo no meu corpo e me matei queimado, eu posso nascer com pênfigo? Ou eu posso nascer e ser dermatologista para tratar o povo com pênfigo? Isso é ação e reação. Não é lei de talião. Se você dá um tapa na cara de uma pessoa e a pessoa te dá o mesmo tapa na sua cara, isso te ensina alguma coisa? Vocês vão sair no tapa, os dois vão rolar no chão, um dando tapa no outro. Onde é que está a ação didática do olho por olho, dente por dente? Em nenhum lugar. As pessoas que passam por situações semelhantes, a maneira como elas matavam as outras, muitas vezes elas fazem isso a pedido. Elas pedem, porque elas já conseguiram entender o erro delas. Ou, em algumas situações, a lesão do perispírito é que provoca. Aí é ação e reação. Então, se eu botei fogo no meu corpo, eu tenho chance de nascer com pêssego folhaço? Tenho. Por quê? Porque eu lesei seriamente o meu perispírito. Na hora que eu vou reencarnar, eu imprimo isso no meu corpo novo. E eu vou sofrer. Mas isso é obrigatório? Não. O karma não é lei de talião. A lei de ação e reação é uma lei divina. Se você der um soco na parede, a mesma força que você põe na parede, a parede põe na sua mão. Por isso que dói. Não é porque a parede está batendo em você. Então, será que a gente entende isso direitinho? Será que a gente não está mudando uma coisa pela outra? Será que o passista não virou o padre que está benzendo? A aguinha que vai benzer? Será que não é mais ou menos a mesma coisa? A minha mãe é católica, quando o padre Marcelo vai falar no rádio, ela põe meio copinho de água. Quando ele acaba, ele faz a bênção, ela vai lá e toma água. Será que aquela água não é fluidificada? A do centro é, a dela não é? Eu tenho certeza que é. Tenho certeza que é. Né? Então,
a gente continua usando o mesmo modelo. E aí o que eu acho que está acontecendo é que o Espiritismo mostrou a forma para a gente e a gente está pegando a forma e está mudando, ele mostrou o conteúdo, a gente está pegando o conteúdo e mudando a forma em volta para usar a forma de novo. Gente, isso me preocupa. Me preocupa. Né? Então já me falar assim, espírita tem ritual sim. O que é o evangelho no lar? Não é um ritual? Pode chamar como ritual, para mim é um hábito. Não é? Como pode ser um ritual ir na igreja ou pode ser um hábito? Por que você vai na igreja? Porque eu me sinto bem pra caramba lá. Porque eu vou lá para refletir um pouquinho com o padre, com o que ele vai falar. Às vezes essa pessoa está tendo um efeito muito melhor, muito mais positivo, do que o espírita que teoricamente está mais esclarecido sobre esse assunto. Gente, a gente não é melhor, não. Aliás, a gente corre mais risco. Porque aos que muito foi dado, muito será pedido. Isso não arrepia vocês? Não, me arrepia, eu fico preocupado. Diz que o umbral mais populoso é o dos espíritas. Então, eu já vi isso acontecer num congresso mundial de espiritismo. O palestrante faz uma palestra lindíssima sobre o perdão, sobre a caridade. E aí eu entro na sala VIP, ele está falando mal de um colega para um outro, descendo a lenha. Aí o outro que estava falando mal entra. E aí ele dá um sorriso, vai lá e abraça. Ai, ai, ai. Aquele dia eu fiquei mal. Fiquei bem mal mesmo. Né? Talvez eu tenha me perguntado lá a primeira vez, ser espírita para quê? Não é? Agora, por outro lado, por que eu acho que ele tem que ser melhor? Só porque ele é um bom palestrante? E eu? Por acaso eu sou melhor que alguém? Então, como eu já ouvi do Sérgio Felipe de Oliveira várias vezes, a orelha mais perto da minha boca é a minha. Então, estou pagando meu karma. E quem sabe, de tanto falar, eu começo a fazer o que eu falo. E se eu não consigo fazer, por que eu vou exigir do outro? Não é? Então isso é meio complicado. E a gente não acredita em milagre, mas continua esperando. Eu vou me curar do câncer lá, vou fazer a cirurgia espiritual com o Dr. Fritz, tudo é Fritz, né? Todos são Fritz. Com o Dr. Fritz. Eu vou lá com o Dr. Fritz, ele vai me curar o câncer. E tem gente que vai lá e para o tratamento. Já aconteceu comigo, paciente meu. Eu fui no centro espírita bravo, para brigar com os caras lá. Eu falei, escuta, como é que vocês falam para o paciente que ele está curado? Ninguém tinha falado. Ou pelo menos acharam que não falaram. Que essa é outra característica nossa. A gente ouve só o que a gente quer. Lembra que eu falei no começo? Eu posso falar azul, você entender vermelho. E nós vamos ficar discutindo até o final da vida que eu vou dizer para você que eu não falei vermelho, você vai dizer para mim que eu não falei azul. E nós vamos ficar discutindo, porque a gente só ouve o que a gente quer. Né? Então não adianta muito. E o médium? O médium virou o oráculo. Né? Aí eu vou lá para pedir orientação para o médium. Eu lembro uma vez, eu estava em Santos num dilema danado, mas eu já tinha tomado a minha decisão. Era uma coisa muito grave que estava acontecendo na minha vida. Eu estava começando a frequentar o espiritismo. Estava começando a... Estava indo nas reuniões da AME, tinha lido o livro dos espíritos, estava começando. Aí me levaram num centro espírita. Obviamente a pessoa que me levou tinha o seu interesse particular, conversou com a médium antes. A médium, ela era assim, era uma senhora, ela ficava sentada na mesa, ficavam 5 ao redor dela, com a mão assim. Quando eu entrei, eu falei assim, será que ela está encarnada mesmo? Será que é o próprio espírito orientador materializado? Eu fiquei em dúvida. E aí todo mundo tratando ela como se ela fosse assim, uma santidade. E aí eles me pediram para abaixar, que ela precisava falar comigo. Aí eu me abaixei, ela falou assim no meu ouvido, bem, você não pode fazer isso que você está pensando fazer. A sua vida vai ficar toda errada se você fizer isso. Você vai estragar a sua encarnação. Você tem que permanecer, você tem que fazer, não sei o que, tudo ao contrário do que eu já tinha decidido. Quando eu saí de lá, eu pensei, mas por que essa mulher está dando palpite na minha vida?
E se foi um espírito? O que esse espírito tem a ver? Por que ele que tem que decidir os meus caminhos? Depois eu vou vir aqui reclamar com ela? Olha, a senhora chama esse espírito, é porque eu segui a sua orientação, deu tudo errado. Agora a senhora chama ele que eu quero ressarcimento. Vai rolar alguma coisa? Não vai. Não vai rolar. Então, vou pedir, eu quero ver se eu mudo de emprego. Pensa, gente. Reza. Mas não vai perguntar para o outro. Não é? E médium se engana. E se ele não se enganar, o espírito engana ele também. Ele está vendo o que ele está vendo nem sempre é o que é mesmo. E aí tem médium profeta. Né? O médium que profetiza. Isso vai acontecer assim, lá no futuro vai acontecer assado. E a gente sabe que o futuro não existe ainda. Existe um futuro provável, mas nem Jesus sabe que vai virar da gente. Ele tem um monte de coisa dos escritos do Chico contando isso, que tem vários destinos prováveis para o planeta, vai depender do que a gente for fazer. É claro que existe um desígnio divino que vai acontecer. Vai, eu não sei se vocês sabem, todo mundo nessa sala vai morrer. Vocês sabem disso? Pois é. Isso é desígnio divino. E eu não me arrisco a dizer nem quem vai primeiro. Pode ser que seja eu. Né? Então, eu estava lendo um trabalho outro dia que questionava um tratamento endoscópico para prevenção de câncer, numa doença chamada doença de Barrett. E eles estavam questionando isso porque o paciente ia todo ano para fazer a endoscopia e tirar o Barrett, e num dia que ele estava indo, foi atropelado e morreu. E ele falou assim, será que valia a pena ele correr o risco de sair de casa e ser atropelado para fazer o tratamento? Gente, essa é uma pergunta retórica, né? A gente não sabe. Não sabe. Então, como é que o médium vai vir e dizer para você o que vai acontecer na sua vida? Isso quem faz é cartomante, não é? Não vai ficar tranquilo que você vai encontrar a mulher da sua vida. Não, eu vou fazer um trabalho e ele vai trazer ele de volta para você. Isso não é espiritismo. Então, o que eu sempre digo é o seguinte. Tem a melhor notícia que o espiritismo trouxe, pelo menos para mim, é que eu sou o único responsável pela minha vida. Eu é que conduzo os meus caminhos. E a pior notícia é que eu sou o único responsável pela minha vida. Eu é que conduzo os meus caminhos. Era melhor quando eu pensava em Deus, o velhinho de barba, que ia me ajudar no final. Era melhor quando eu pensava que eu ia chegar na porta do céu e São Pedro ia estar lá, bonzinho, maravilhoso, esperando para ver se eu entrava no céu, se ele ia me mandar para o inferno. Você acha que aquele homem com aquela cara de bondade ia me mandar para o inferno? Agora eu vou. Mas porque eu me mando. A minha consciência e o meu complexo de culpa. Então, se é para a gente assumir o comando, e é porque não tem ninguém para fazer isso por a gente, vamos fazer direito. E o que o Espiritismo está trazendo para nós é, as regras são essas, o caminho é esse. Vamos tentar seguir. Não é? Aquela frase, ajuda-te e o céu te ajudará. Plantas e colherás. Eu lembro também da minha mãe, uma época que quando eu fiz o catecismo e estava começando a pensar em Deus, essa coisa toda, eu falei assim, mãe, será que Deus vai me ajudar a ir bem na prova? Ela falou assim, claro, meu filho, você reza para Ele que Ele te ajuda com certeza, mas faz a tua parte, vai estudar. Não é? Então é aquela coisa, né? Eu não vou fazer, porque é o meu karma. Eu nasci para sofrer, então não posso mexer. É assim, eu tenho que ser assim. Gente, ninguém falou que você tem que ser assim. Ah, eu tive um casamento ruim, ele me bate todo dia, mas não, eu não vou largar ele porque é o meu karma. Não, se você gosta, não é? Não bota o karma nessa confusão porque não tem nada a ver. Ah, mas Deus colocou ele no meu caminho. Uai, mas você pegou ele porque quis. Se pegou, larga. Aí depois vai dizer que não, eu quero pagar todas as minhas contas com ele para não precisar mais encarnar com ele. Gente, você sabe o que faz uma pessoa se unir à outra de um jeito assim que não solta mais? O ódio. Porque o amor liberta. Então quanto mais raiva a gente tem da pessoa, mais apertado está o nó. Então você pode esquecer, meu amigo, porque vai encarnar mais uns bilhões de anos com ele. Ou resolve nessa parada de agora. Agora, como é que você vai perdoar o cara se ele te bate todo dia? Né? Jesus recomendou 70 vezes 7, você gasta tudo numa semana.
os teus perdão? Depois não tem mais. Não é? Então, assume que quem está no comando é você, o timão está na tua mão. Apesar do farol estar apontando para o norte, se você resolver para o sul, o problema é seu. Né? Então, olha lá, a lei de ação e reação não é a lei de Talião. A cura que a gente tem que buscar é a cura da alma, porque esse corpo é temporário, porque a gente não está aqui para ser eterno nessa vida física, graças a Deus, né? Porque é aqui que a gente tem dor, é aqui que a gente passa aperto. Tá certo? Eu fico pensando isso. Jesus não teve que ir para o deserto uma época para botar as ideias no lugar? Você imagina? Tá certo que ele estava usando um sapato 24 no pé 50. Mas é Jesus. E ele precisou de um tempo para botar a casa em ordem. Porque isso aqui é uma loucura. É difícil. Não é? Então a gente tem que ter essa noção. Quando a gente busca a cura, é a cura da alma. Emmanuel falou, a verdadeira saúde é a perfeita harmonia da alma. E é essa saúde que a gente tem que buscar. E nisso o Centro Espírita tem muito a contribuir com você. Né? O passe e a água, eles são lenitivos. Eles são... É como o remédio que você toma para dor de cabeça. Ele vai te aliviar a dor. Para você ter tempo de se recuperar, de se reprogramar. Então, se você vem no centro para buscar ajuda, essa ajuda está na água? Tá. Está no passe? Tá. Mas não é só isso. Ela está na discussão, no estudo, ela está na palestra, ela está na reflexão que você faz, ela está nos livros que você vai ler, na hora que você sentar em volta de uma mesa com outras pessoas que estão vendo no texto coisas que você nem imaginou quando você leu. Isso é buscar a verdadeira cura, né? Que é a harmonia da alma. E isso a gente não vai conseguir numa encarnação. É um processo de construção. Mas se a gente não fizer, não adianta. E a gente fica o tempo inteiro trabalhando para a matéria e dizendo que o mais importante é o espírito. Quantos por cento do seu dia você gasta para ganhar dinheiro, para comprar coisas da parte material? E quantos por cento do seu dia você gasta para algum objetivo espiritual? Quanto tempo da sua vida você gasta em reflexões que possam fazer você se descobrir como uma pessoa melhor e se reinventar, que nós chamamos de reforma íntima? Quanto? Então, a gente tem uma teoria e a gente não faz isso na prática. Por quê? Porque a gente é humano e incompleto. Porque a gente tem um monte de coisa para aprender ainda e porque a gente ainda não consegue fazer. Depois que eu li o livro da doutora Irvênia, A Questão Espiritual dos Animais, eu falei, vou ser vegetariano. Isso é um absurdo, a gente continuar se alimentando dos nossos irmãos animais, que apesar de serem mais primitivos que nós, eles são iguais a nós, é a mesma essência, o mesmo espírito. Não consegui. Aí mudei para Campo Grande, aí eu abandonei a ideia. Abandonei. Lá em São Paulo ainda a carne era cara, ainda tinha um bom motivo, né? Às vezes não dava para comer. Aqui... não dá, né? Vai criar um problema social. Todo domingo tem churrasco na casa das sogras, vai comer o quê? Não, eu só vou comer uma saladinha. O churrasqueiro já vai ficar ofendido e por aí nós vamos. Então, apesar de eu ainda achar que isso seria legal, eu não consigo fazer. Não é? Mas a gente tem que ter o objetivo e trabalhar para tentar melhorar. Né? Olha... para que será então que a gente tem que ser espírita? Antes, eu quero contar uma coisa para vocês assim. Quando eu conheci o espiritismo, quando eu descobri que eu era espírita, que eu acho que eu já era antes, né? Eu comprei um evangelho e comecei a fazer o evangelho no lar. Eu morava sozinho nessa época. Aí, eu abri o evangelho, está assim, o homem de bem. Opa! Li lá, o homem de bem. Gente, que difícil, hein? Acho que não dá uns 20% que eu já tenho ali, o resto está faltando. Aí eu falei, bom, legal. Aí na outra semana fui abrir o evangelho, o homem de bem. Na outra, o homem de bem. Na outra, o homem de bem. Eu falei, não é possível. Aí cheguei lá no centro, chamei o José Nilson e falei assim, José Nilson, você acha que isso é uma mensagem divina? Ele falou, não, Décio, é o que está viciado o livro, você vai lá e compra outro evangelho.
Eu falei, ah, beleza, que alívio, né? Aí comprei aqueles espiralzinhos, porque aí não vicia, né? Aí fui fazer o primeiro evangelho com um livro novo, O Homem de Bem. Aí eu pensei, bom, eles querem que eu seja isso aqui, nessa vez? Aí quando eu fiz essa pergunta, na outra vez, veio quase o Homem de Bem. Eu falei, não, não é possível, eu vou pular a página. Aí tem lá, o verdadeiro espírita, não é isso? E o que está escrito lá? Que o verdadeiro espírita é o homem de bem? Não, que é aquele que se esforça para ser o homem de bem. E eu pensei, quase 6 meses eu não, preguiçoso, não li a segunda mensagem, né? Só li a primeira. A angústia foi por minha conta, né? Então, isso foi um alívio muito grande, porque eu posso dizer que eu sou espírita? Eu já achei que não, mas hoje eu me arrisco sim a dizer que eu sou. Por quê? Porque eu realmente quero ser melhor do que eu sou. E eu realmente me esforço para tentar, para conseguir, não para tentar eu tento. Eu me esforço para conseguir. E tinha algumas coisas que eu achava que eu tinha conquistado quando eu morava em Santos. Aí eu vim aqui para Campo Grande, e aí eu virei do avesso, e aí eu descobri que tinha um monte de coisa que eu achava que eu já tinha conquistado, não tinha conquistado droga nenhuma. É que lá não precisava usar. Aí quando chegou aqui eu precisei usar, eu descobri que está tudo no chão, né? Na hora deu um desespero, um desânimo enorme, mas depois eu pensei, que bom, eu estava iludido, né? Então, será que é tão difícil assim ser espírita? Eu acho que não. Se a gente realmente acredita na mensagem, e se a gente realmente quer ser alguém melhor. Já falaram isso assim para mim, sabe que eu não gosto de você, Décio? Do quê? Você quer ser bonzinho. Eu falei, puxa, você sabe que é o que eu gosto em mim? É que eu quero ser bonzinho. É, mas você não é. Eu sei, por isso que eu quero ser. É exatamente isso. E tem uma coisa, se eu não forçar a barra, às vezes, vou ser o falso bonzinho, isso é treino. Se eu não forçar a barra, eu nunca vou ser bom, de verdade. Eu vou ser sempre o falso bonzinho. Então, mesmo às vezes, se eu estou com vontade de grudar na goela do cara, eu procuro me equilibrar, né? Depois, quando eu vou para casa, no carro eu xingo ele um monte, né? Faço tudo o que eu tiver que fazer, mas na hora eu procuro me equilibrar, procuro serenar meu pensamento. Como dizia o profeta, pense em Jesus, meu irmão, pense em Jesus, né? Eu penso. É que nessa hora às vezes não dá muito, né? Mas é o caminho. E quem sabe, devagarinho, a gente não vai conseguindo, né? Então, eu vou ler só esse trechinho para vocês do Evangelho segundo o Espiritismo, que é lá no capítulo 17, que diz assim: os bons espíritas reconhecem o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações, né? Será que não está na hora de a gente parar de correr em círculos, que nem o cachorro que corre atrás do próprio rabo? Será que não está na hora da gente parar de reinventar as palavras para usar os mesmos conceitos que nós já erramos no passado? Será que não está na hora de a gente finalmente abrir o pacote desse presente que Jesus deu para a gente e usar de verdade? Se a gente conseguir fazer isso, ou pelo menos se a gente tentar, aí vai valer a pena ser espírita, né? Eu não sei se ajudou vocês, mas para mim foi muito bom, estou me sentindo mais leve. Muito obrigado.